بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de Tawhid. Aulas que são uma tradução de um livro escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibadah, a importância do Tawhid na adoração. Neste novo capítulo, ao qual o autor deu como título Bayanu Safahati Uquri Alladina Ya'buduna ma'a Allahi ghayrah, a clarificação da estupidez daqueles que adoram com Allah outras divindades. A clarificação da estupidez daqueles que dão parceiros a Allah na adoração. Isto é, aqueles que adoram Allah, mas também outras divindades. Não adoram Allah Jalla wa Ala de um culto exclusivo. Então este é o título deste novo capítulo. Este novo capítulo que é um pouco longo e que será dividido, bi'idhnillahi ta'ala, em 3 áudios. Então o autor diz, depois deste título, diz, hafidhahullah ta'ala, sendo que Allah tabaraka wa ta'ala concedeu ao ser humano um intelecto saudável e uma compreensão correta, é evidente que o extremo da estupidez, a pior ignorância, a mais feia das absurdidades e o maior de todos os crimes é que uma criatura se dirija a uma outra criatura como ela, que não existia, à qual Allah deu existência, e fazer dela um parceiro de Allah, tabaraka wa ta'ala, na adoração. Isto é, uma criatura adora uma outra criatura. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, diz, por certo que Allah Jalla wa Ala clarificou no seu nobre livro, no Alcorão, que os politeístas são piores do que os animais. Por certo que Allah Azza wa Jal clarificou no seu nobre livro, o Alcorão, que os politeístas são piores que os animais. São piores do que os animais que não têm intelecto, que não raciocinam, que não são racionais. Então o autor menciona alguns exemplos, alguns versículos do Alcorão
acerca deste ponto. يقول الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ويقول الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ويقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Então o autor mencionou 3 versículos. O primeiro dentre eles é o versículo número 22 de Surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo: veramente, os piores animais perante Allah são os surdos, os mudos que não raciocinam. Veramente, os piores animais perante Allah são os surdos, os mudos que não raciocinam. No segundo versículo, também na Surat Al-Anfal, que é o versículo número 55, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: veramente, os piores animais perante Allah são os descrentes, sendo que não creem. Veramente, os piores animais perante Allah são os descrentes, sendo que não creem. E o terceiro versículo mencionado pelo autor está na Surat Al-Bayyina, versículo número 6. Certamente, os descrentes dentre as pessoas do livro e os politeístas estarão no fogo da Geena, nela permanecerão eternamente. Esses são os piores da criação. Esses são os piores da criação. Depois o autor diz que, e foram mencionados vários versículos no nobre Alcorão que esclarecem a estupidez daqueles que adoram com Allah outras divindades. Então, o autor continua nos falando deste ponto, que é que o facto que os politeístas deem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração é uma estupidez. E nos menciona mais um versículo. يقول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. O autor mencionou mais um versículo. Este versículo que está no Surat Al-Baqarah é o versículo número 130. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo: e quem, pois, rejeita a crença de Ibrahim, de Abraão, senão uma pessoa inépcia. E quem, pois, rejeita a crença de Abraão, de Ibrahim, senão uma pessoa inépcia. Isto é, uma pessoa tola, uma pessoa com falta de inteligência. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que a pessoa que se afasta, que rejeita a crença de Ibrahim que é o Tawhid, o monoteísmo puro, o facto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo, o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala no Tawhid, nas 3 categorias de Tawhid, que seja no senhorio, que seja na adoração, mas também nos nomes e atributos. Então aquele que rejeita a crença de Ibrahim, de Abraão, não pode ser senão uma pessoa inépcia, uma pessoa tola, uma pessoa com falta de inteligência. Depois o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, o autor, mencionou a explicação deste versículo. Mencionou a explicação deste versículo dada pelo grande sábio, o grande imam do tafsir, que é Ibn Kathir. Ibn Kathir, que é um grande sábio da comunidade e que tem um livro que é
que é o que se chama um tafsir, uma explicação, um comentário do Alcorão. E mencionou, então aqui o autor, o Sheikh Al-Abbad, mencionou a explicação de Ibn Kathir deste versículo que mencionámos anteriormente. Então Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, disse: então aquele que abandona o caminho de Ibrahim alayhi salam, o caminho de Abraão, que abandona a sua crença e que, pelo contrário, segue o caminho do desvio, da falsidade, do crime e da transgressão, será que existe maior estupidez que esta? Será que existe uma injustiça maior do que esta? Como disse Allah subhanahu wa ta'ala: Inna shirka la zulmun azim. Veramente, o politeísmo é uma enorme injustiça. Este versículo que está na Surah Luqman, versículo número 13. Depois o autor, o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, continua dizendo: e faz parte da estupidez dos politeístas o facto que eles associam a Allah outras divindades na adoração, as adorando com Allah, sendo que estas divindades que associam com Allah tabaraka wa ta'ala na adoração não são senão criaturas como eles, que não existiam e que Allah tabaraka wa ta'ala fez existir. Allah Jalla wa Ala os criou, lhes deu existência. Apesar disso, os politeístas assemelham estas criaturas a Allah, as colocando ao nível de Allah, as igualando a Allah tabaraka wa ta'ala, o Senhor dos universos, o único Criador. Pois tudo além dele, tudo, exceto ele, é criado. E depois o autor mencionou mais uma evidência. يقول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo, que é o versículo número 59 de Surat An-Naml, diz: ó Muhammad, louvor a Allah e paz sobre os seus servos, aqueles que ele elegeu. Qual é o melhor? Allah ou aqueles a quem eles lhe associam? Diz, ó Muhammad, louvor a Allah e paz sobre os seus servos, aqueles que ele elegeu. Qual é melhor? Allah ou aqueles a quem eles lhe associam? Isto é, às outras divindades que eles adoram com Allah. Pois eles, os politeístas, do povo de Quraysh, da tribo de Quraysh, associavam entre Allah e as outras divindades, as quais adoravam com Allah. As quais adoravam com Allah. E digo e acho benéfico de sublinhar um ponto extremamente importante nesta ocasião, que é que o politeísmo não é unicamente o facto de adorar outras divindades,
além de Allah. Mas que o politeísmo também é o facto de adorar Allah e ao mesmo tempo de adorar outras divindades, as associando a Allah. Como dizem os sábios na definição do politeísmo, na definição do shirk, ibadatu ghayrullahi ma'ah. A definição do politeísmo é a adoração de outras divindades com Allah. A definição do politeísmo, do shirk, é a adoração de outras divindades com Allah. Isto é, a pessoa adora Allah e ao mesmo tempo adora outras divindades. Então este ponto é importante que seja esclarecido e claro para todos, que é que o politeísmo não é unicamente o facto que a pessoa adora unicamente as falsas divindades. Mas o politeísmo também é considerado como politeísmo o facto que a pessoa adora a única e real divindade que é Allah e que ao mesmo tempo adora as falsas divindades. E, aliás, o caso do povo do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, da sua tribo, Quraysh, era justamente este tipo de politeísmo, que é que adoravam Allah e ao mesmo tempo adoravam as outras divindades. O povo ao qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi enviado inicialmente, isto é, onde iniciou a sua da'wa, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi enviado a toda a humanidade, a todas as criaturas, não só aos árabes, mas inicialmente o povo onde ele se encontrava, que era o povo de Quraysh, a tribo de Quraysh, eram pessoas que adoravam Allah, mas adoravam ao mesmo tempo outras divindades. Adoravam ao mesmo tempo outras divindades. Quraysh, a tribo de Quraysh, eram politeístas. Adoravam Allah, mas não de um culto exclusivo, pois lhe associavam outras divindades na adoração. Portanto, tem de ser claro que um politeísta não é aquele que adora unicamente outras divindades, além de Allah, mas que o politeísta pode ser também aquele que adora Allah, lhe dando sócios, lhe dando parceiros na adoração. Voltamos ao que disse o autor, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. O Sheikh diz, e por esta razão, a este propósito, nos versículos que seguem este versículo, que foi mencionado anteriormente, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o reconhecimento, a aprovação e a aceitação do tawhid no senhorio da parte dos politeístas. Pois os politeístas do seu povo, do povo do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, Quraysh, reconheciam e aceitavam o tawhid no senhorio, mas rejeitavam o tawhid na adoração. Isto é, reconheciam que Allah subhanahu wa ta'ala era o único criador, o único sustentador, mas davam-lhe parceiros na adoração. Este ponto também é muito importante, que é que o povo de Quraysh reconheciam e aprovavam e aceitavam
o tawhid no senhorio. Isto é que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, o único sustentador. Mas davam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala no tawhid, na adoração. Isto é, no senhorio. No tawhid, no senhorio, unificavam Allah subhanahu wa ta'ala, sem lhe dar parceiros, mas na adoração adoravam outras divindades com Allah tabaraka wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala, como nos diz o autor, nos versículos que seguem este versículo que mencionámos, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o reconhecimento dos politeístas, a aprovação e a aceitação dos politeístas do tawhid no senhorio, da unicidade no senhorio, da parte dos politeístas, e que este reconhecimento, esta aprovação do tawhid no senhorio requer e os obriga, os coloca na obrigação de adorarem unicamente Allah, de um culto exclusivo, de o unificarem na adoração e de não lhe atribuírem e de não lhe darem sócios e de não lhe darem parceiros nela, isto é, na adoração. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona o reconhecimento dos politeístas e a aceitação dos politeístas no tawhid do senhorio. Isto é que Allah subhanahu wa ta'ala, o facto que os politeístas reconheciam este tipo de tawhid, que Allah subhanahu wa ta'ala era o único criador, o único sustentador. Então Allah subhanahu wa ta'ala os coloca na obrigação de reconhecerem também o tawhid na adoração. Isto é, de lhe dirigirem um culto exclusivo e de não lhe darem parceiros na adoração. Pois se reconhecem que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador, então porquê que não lhe dirigem um culto exclusivo? Porquê que não lhe dirigem um culto exclusivo? Porquê que lhe dão parceiros na adoração? Sendo que no senhorio não lhe dão parceiros. Então Allah subhanahu wa ta'ala, visto o facto que reconhecem e aceitam, reconheciam e aceitavam o tawhid no senhorio, Allah subhanahu wa ta'ala os coloca na obrigação de o adorarem unicamente, de um culto exclusivo e de não lhe atribuírem parceiros na adoração. Da mesma forma que não lhe atribuem parceiros na criação. Sabem que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. Então porquê que adoram outras divindades com ele? Então, o autor, hafidhahullah ta'ala, nos diz, e no fim de cada um destes versículos, no fim de cada um dos versículos que seguem o versículo que foi mencionado anteriormente, Allah subhanahu wa ta'ala diz, no final de cada um desses versículos, a ilahun ma'allah. Será que há uma outra divindade com Allah? No fim de cada versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz a ilahun ma'allah. Isto é uma questão. A ilahun ma'allah. Será que há uma outra divindade com Allah? Pois os politeístas reconheciam que não há outra divindade com Allah subhanahu wa ta'ala na criação. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. Mas, no entanto, lhe davam parceiros na adoração. E Allah subhanahu wa ta'ala concluiu, volto à tradução da palavra do Sheikh, e Allah subhanahu wa ta'ala concluiu o primeiro destes versículos, esclarecendo que os descrentes lhes assemelham outras divindades, igualam a ele outras divindades. E depois o autor mencionou o versículo que segue o versículo mencionado anteriormente. Anteriormente mencionámos o versículo número 59. Mencionámos o versículo
número 59 da Surat An-Naml, e agora vamos mencionar o versículo que o segue, isto é, o versículo número 60 de Surat An-Naml. يقول الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo, versículo número 60 de Surat An-Naml: não foi ele quem criou os céus e a terra e vos fez descer a água do céu, com a qual fizemos brotar jardins cheios de beleza, cuja as árvores vocês seriam incapazes de fazer brotar? Será que há uma outra divindade com Allah? Não, mas eles são um povo que dá parceiros a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: não foi ele quem criou os céus e a terra, e isto porque o povo de Quraysh reconheciam que Allah subhanahu wa ta'ala era o criador dos céus e da terra, e vos fez descer água do céu, com a qual fizemos brotar jardins cheios de beleza, cuja as árvores vocês seriam incapazes de fazer brotar. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala menciona o primeiro tipo de tawhid, que é o tawhid no senhorio, que é que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador dos céus e da terra, e que Allah subhanahu wa ta'ala é ele que faz descer a chuva, a água do céu, e é ele que faz brotar os jardins cheios de beleza. Depois de mencionar o tawhid no senhorio, que é um tawhid que foi aceito e reconhecido pelo povo de Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala lhes pergunta: será que há uma outra divindade com Allah? A ilahun ma'a Allah? Será que há uma outra divindade com Allah? E depois Allah diz: não, mas eles são um povo que dá parceiros a Allah. Mas eles são um povo que dá parceiros, sócios, semelhantes, iguais a Allah subhanahu wa ta'ala. E para terminar esta aula de hoje, o Sheikh diz, e Allah Jalla wa Ala nos informa da altercação que haverá no inferno entre os politeístas e as suas divindades. Então o autor aqui, depois de mencionar tudo o que foi mencionado, nos vai mencionar a altercação que haverá no inferno entre os politeístas e as suas divindades, aquelas que eles adoravam e associavam a Allah subhanahu wa ta'ala. Lá no inferno irão admitir e reconhecer que estavam num grande desvio, que estavam descaminhados, desorientados, pois assemelhavam e igualavam as falsas divindades a Allah, o Senhor dos mundos. Por certo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, e aqui o autor nos vai mencionar 3 versículos da Surat Ash-Shu'ara.
Aqui o autor nos vai mencionar 3 versículos da Surat Ash-Shu'ara. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido destes 3 versículos da Surat Ash-Shu'ara, versículo número 96, 97 e 98. Eles dirão, enquanto nele se altercarão, por Allah, estávamos certamente num evidente descaminho quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, e não nos desviaram senão os criminosos. Estas serão as palavras dos descrentes. Esta será a altercação no inferno entre os politeístas, descrentes, e as divindades, as falsas divindades, às quais dirigiram um culto. Eles dirão, enquanto nele, isto é, no inferno, se altercarão, por Allah, estávamos certamente num evidente desvio, num evidente descaminho, quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, e não nos desviaram e não nos descaminharam senão os criminosos. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.